meus queridos alunos, vamos para mais um dia de estudos. Hoje, terça-feira, 2 de junho, vamos começar a nossa aula de matemática. E lembrando que na aula passada nós falamos sobre a planificação de sólidos geométricos, não é? Nós fizemos um exercício, tá? Foi bem interessante, bem legal. Tenho certeza que vocês aprenderam tudo direitinho. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, mas nós vamos falar hoje sobre figuras geométricas planas, tá bom? Então, vamos conhecer um pouquinho essas figuras geométricas que estão ao nosso redor, estão no nosso dia a dia. Então, vamos lá pegar o livro, vamos lá para a página 16 e a página 17 do livro de vocês. Vamos lá? Muito bem. Então, olha só, o que seriam essas figuras geométricas planas? Vocês viram que quando eu falo planificação, né, é como se eu desmontasse um sólido, né? Na aula passada nós falamos sobre isso, tá? Nós fizemos a planificação de vários sólidos. Olha só aqui, ó. Nós fizemos a planificação do cilindro, fizemos a planificação do cubo, fizemos a planificação do paralelepípedo, não é? Fizemos a planificação da pirâmide de base quadrada e fizemos a planificação do cone, tá? Então, quando eu faço a planificação, tá? Eles não recebem mais aquele nome, já vão receber outro nome. Por quê? Porque ele vai ficar, ó, dessa forma. Então, aqui vai ficar apenas os lados, tá? Só os lados, olha só, o formato do lado, tá? Então, aqui já vou dar nomes para esses lados, certo? Eu já vou dar nomes para esses lados, tá bom? E esses nomes têm formas, e essas formas eu chamo figuras geométricas planas, tá? Então, o que seriam as figuras geométricas planas? São representações das faces dos sólidos, tá? Então, essas formas, elas são chamadas de bidimensionais, por apresentarem duas dimensões, que é o comprimento, né, e a altura, né? Então, por isso são chamadas de bidimensionais, tá certo? Bom, e as figuras planas, elas são classificadas em dois grupos, que são os círculos e os polígonos, tá? Então, a partir do momento que eu faço isso, esses lados são chamados de figuras geométricas planas, tá? E eles vão ficar divididos em dois grupos, tá certo? E hoje nós vamos falar de um grupo, tá? Que é o polígono, tá? Os círculos, que aqui no caso vamos encontrar aqui, ó, no cilindro, e vamos encontrar aqui no cone. A gente não vai falar hoje, tá? Sobre eles, vai falar só sobre os polígonos. Por quê? Porque os polígonos, eles são essas figuras geométricas planas, tá? Essas figuras geométricas planas, cujo contorno, ele é fechado e formado por segmentos de reta, tá bom? Então, vamos lá, eu vou recortar, tá? Esses lados direitinho para vocês observarem. Então, olha só, o cubo eu recortei, tá? O paralelogramo também eu recortei. Então, aqui eu tenho os lados desses sólidos, que agora ficou plano, tá? Que agora ficou plano. Então, isso aqui eu chamo de polígonos,
tá? Então, são essas figuras geométricas planas, cujo contorno é fechado e formado por segmentos de reta, que são seus lados. Então, vocês podem observar, ó, que é fechado, fecha, formou uma figura, formou uma imagem, tá? Então, aqui eu tenho segmentos de reta, ó, certo? Então, aqui eu tenho figuras geométricas planas, chamadas de polígonos, tá certo? E eles são classificados de acordo com o número de lados ou ângulos que possuem, tá? Então, só que o que mais vai interessar pra gente serão os triângulos e os quadriláteros. Olha só, os triângulos, tá? E os quadriláteros, tá bom? Que são esses aqui, os quadriláteros, certo? Ó, os triângulos e os quadriláteros. Tá bom? Então, vamos falar agora algumas características deles, tá certo? Olha só, os triângulos, pessoal, são figuras planas com 3 lados, né? Então, vocês podem observar, ó, 1, 2, 3. 3 lados, certo? E os quadriláteros, chamado pelo próprio nome já diz, quadriláteros, 4, né? São figuras planas formadas com 4 lados, tá? Ó, 4 lados, por isso são quadriláteros. Esses daqui são os triângulos e quadriláteros, certo? Vamos agora falar dos nomes de alguns deles. Por exemplo, esse aqui, ele é chamado de retângulo, tá? Por quê? Porque ele possui, né? Os lados são opostos, ó, opostos, né? Os lados opostos, eles são paralelos, tá? E de mesmo comprimento. Esse lado é do mesmo tamanho desse e esse lado é do mesmo tamanho desse. Então, eles são opostos e paralelos do mesmo tamanho, por isso que ele é chamado de retângulo, tá? Então, aqui essa figura geométrica é chamada de retângulo. Esse aqui, ele é chamado que de quadrado. Quadrado. Por quê? Porque os lados, eles possuem as mesmas medidas. Todos os lados são do mesmo tamanho, tem a mesma medida, tá certo? E aqui nós temos um quadrilátero chamado paralelogramo, que possui os lados opostos e paralelos, tá? Ó, lados opostos e paralelos, tá certo? E nós temos aqui o trapézio, que possui apenas um par de lados opostos e paralelos, né? Que no caso são, ó, aqui, ó, opostos e paralelos, tá? Opostos e paralelos, certo? Então, aqui deu para vocês entenderem a classificação direitinho. Olha só, no livro de vocês, na página 17, vocês vão encontrar, tá? Essa classificação. Aqui nós temos, ó, os quadriláteros, que são o quê? Figuras planas com 4 lados. E aqui nós teremos os triângulos, que são figuras planas com 3 lados. Então, ele dá aqui vários modelos, tá bom? E aqui em seguida, o nome de cada uma delas, dessas figuras, tá? Nós temos aqui o retângulo, o quadrado, o paralelogramo, nós temos o trapézio e nós temos aqui os triângulos, alguns modelos de triângulos, tá bom? Que também os triângulos possuem sua classificação, de acordo com o seu modelo. Mas aqui a gente não vai entrar nesses detalhes, tá certo? Assim como existem outras figuras geométricas, mas nós também não vamos estudar aqui nesse momento, tá certo? Vamos estudar apenas essas daqui, tudo bem? Então, aí vocês viram, tá? Como são chamadas essas figuras geométricas planas, como elas são feitas, como elas são construídas, né?
Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês algumas atividades lúdicas que vocês poderão fazer, onde vocês poderão também estar trabalhando as figuras geométricas, tá bom? Para essa atividade aqui, por exemplo, vocês vão precisar de 12 palitos, tá? E esses palitos, eles têm que ser iguais. No caso aqui, eu peguei 12 palitos de dente, tá bom? E aí, vocês vão fazer essa imagem aqui, essa figura aqui, tá bom? Vocês vão colocar os 12 palitos desse jeitinho aqui, ó, tá certo? Ok? Muito bem. Agora, vamos lá para as instruções. Vamos lá. A primeira instrução vocês vão tirar 2 palitos. Tem 12 aqui, vocês vão tirar 2 palitos, de modo que os restantes formem 3 quadrados, tá bom? Então, vamos lá, olhem aí quais seriam os 2 palitos que vocês terão que tirar para ficar 3 quadrados formados. Será esse palito e esse palito. Pronto, ficaram 3 quadrados formados. Próxima dica. Agora, o próximo desafio, vocês terão que tirar 4 palitos, tá bom? De modo que os restantes formem 2 quadrados. Quais seriam esses palitos, hein? Vamos lá? Seriam esses 2 aqui e esses 2 aqui. Pronto. Tenho aí 2 quadrados. Certo? Agora, vamos colocar no lugar. Vamos colocar no lugar. E a última dica, vamos lá ver se vocês conseguem fazer aí também em casa. A última dica será retirar 4 palitos de modo que formem apenas um quadrado. Olhem aí. Acertou, ó, vamos lá tirar. Pronto. Ficou um quadrado. Então, essa atividade vocês podem estar fazendo em casa, tá bom? Então, em casa, vocês poderão também fazer essa atividade. Então, olha só a atividade que vai para casa hoje. Vocês vão, primeira atividade, construir um desenho usando essas figuras geométricas planas que nós estudamos, tá? Então, vocês vão pegar o caderno de desenho de vocês e vão fazer essa atividade. Vocês pintem bem bonito, tá bom? Vocês poderão fazer vários desenhos, usem a criatividade de vocês, tá bom? E não esqueçam de registrar e mandar uma imagem para a tia, certo? E a segunda atividade que vocês vão fazer será a atividade do livro, tá? As páginas 18 e a página 19 e a página 20, tá bom? Então, 2 atividades para vocês fazerem. O desenho com as figuras geométricas planas que nós estudamos, com triângulos, quadrados, retângulos, trapézios, enfim. Usem a criatividade de vocês, tá? E pintem, não esqueçam de pintar, tá? Vai ficar bem bonito. E a segunda atividade é a atividade do livro, tá bom? Pra gente corrigir na próxima aula. Então, espero as imagens de vocês, tá bom? Então, beijo, até a próxima aula.